Seja bem-vindo ao Mundo Curioso. Aqui você irá explorar os mistérios do mundo, curiosidades sobre filmes, séries e desenhos da cultura pop e explorar o vasto e grandioso universo. No vídeo de hoje, vamos conhecer algumas das pessoas mais incrivelmente sortudas e extraordinárias do mundo. Mas antes, quero te pedir uma pequena força. Se você ainda não é inscrito e quer nos ajudar, se inscreve em nosso canal agora, deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos para o vídeo. O homem mais sortudo do mundo. Franny Selak é uma figura notável que se tornou famosa por uma incrível série de eventos em sua vida que envolvem acidentes e sorte inacreditável. Nascido em 1929 na Croácia, Selak é amplamente conhecido como o homem mais sortudo do mundo devido às surpreendentes reviravoltas que sua vida tomou. A história de Franny começou a ganhar destaque na década de 1960, quando ele sobreviveu a seu primeiro grande acidente. Ele estava viajando em um trem que descarrilou e caiu em um rio, matando 17 pessoas. Surpreendentemente, Selak conseguiu nadar até a margem e sobreviveu sem ferimentos graves. Isso foi apenas o começo de sua incrível série de eventos. Em 1963, Selak estava em um avião que sofreu uma pane e caiu em um campo. Mais uma vez, ele sobreviveu, enquanto 19 pessoas a bordo perderam a vida. Poucos anos depois, em 1966, seu ônibus foi envolvido em um acidente que resultou na morte de 4 passageiros, mas Selak escapou ileso. Em 1970, seu carro pegou fogo repentinamente enquanto ele dirigia, e ele conseguiu sair do veículo antes que ele explodisse. Em 1995, um caminhão o empurrou de uma ponte, fazendo com que seu carro caísse em um rio, mas mais uma vez, Selak sobreviveu. E, para adicionar uma reviravolta surpreendente à sua história, em 2003, ele ganhou na loteria, embora sua fortuna tenha sido modesta em comparação com sua incrível série de eventos. A vida de Franny Selak é um exemplo notável de sorte incrível e sobrevivência diante das probabilidades mais adversas. Sua história ganhou reconhecimento em todo o mundo, e ele se tornou uma figura icônica que desafia a lógica. Embora sua vida tenha sido marcada por acidentes e tragédias, ele continuou a enfrentar cada desafio com resiliência e um incrível senso de sorte. Sua história é um lembrete de que a vida é imprevisível e que, às vezes, o destino pode surpreender de maneiras inacreditáveis. Andrew Whittaker. Andrew Jack Whittaker foi uma figura notória nos Estados Unidos, principalmente por causa de sua impressionante história relacionada à loteria. Ele nasceu em 9 de outubro de 1947 e se tornou famoso após ganhar um dos maiores prêmios da história da loteria dos Estados Unidos em 2002. Whittaker era um empresário bem-sucedido que dirigia uma empresa de construção na Virgínia Ocidental antes de ganhar na loteria. Em 25 de dezembro de 2002, ele comprou um bilhete Powerball em um posto de gasolina e, para sua surpresa, acabou ganhando o jackpot de 314,9 milhões de dólares. Este foi um dos maiores prêmios individuais já concedidos na história da loteria dos Estados Unidos. No entanto, a vida de Jack Whittaker depois de ganhar na loteria não foi marcada apenas por felicidade e sucesso. Ele rapidamente se tornou um dos exemplos mais citados de como uma fortuna repentina pode trazer desafios e dificuldades. Whittaker enfrentou uma série de problemas pessoais e legais após ganhar na loteria. Entre os problemas que ele enfrentou estavam a exposição midiática constante, o que o tornou alvo de interesse público e o expôs a pessoas que tentavam tirar vantagem de sua nova riqueza. Além disso, Whittaker experimentou um aumento dramático em gastos pessoais e presentes generosos para amigos e familiares, o que esgotou rapidamente seu prêmio. Ele também enfrentou desafios legais, incluindo várias ações judiciais e acusações criminais, o que levou a despesas legais substanciais e danos à sua reputação. Whittaker também falou publicamente sobre a pressão e o estresse que acompanharam sua riqueza súbita e a maneira como isso afetou sua vida e relacionamentos pessoais. A história de Jack Whittaker é frequentemente citada como um aviso sobre os perigos de ganhar na loteria sem um plano sólido de gerenciamento de dinheiro e segurança pessoal. Ela destaca a importância de ser financeiramente responsável e procurar orientação profissional ao se deparar com uma fortuna repentina. A vida de Andrew Jack Whittaker serve como um exemplo notável de como a riqueza pode trazer tanto oportunidades quanto desafios, e como a gestão eficaz de uma fortuna é essencial para manter a estabilidade e a felicidade pessoal. Joan Ginter. Joan R. Ginter é uma mulher que se tornou amplamente conhecida por causa de sua extraordinária série de vitórias na loteria. Ela nasceu em 1947 em Bishop, Texas, nos Estados Unidos, e ao longo de várias décadas, ela conseguiu ganhar a loteria em 4 ocasiões separadas, o que a tornou uma das pessoas mais sortudas ou habilidosas já registradas na história das loterias.
As vitórias de John Ginter começaram em 1993, quando ela ganhou o prêmio de 5,4 milhões de dólares na Texas Lottery. Este foi apenas o começo de sua incrível série de vitórias. Em 2006, ela ganhou 2 milhões de dólares na mesma loteria e, em 2008, ela ganhou mais 3 milhões de dólares. Sua maior vitória veio em 2010, quando John acertou um prêmio incrível de 10 milhões de dólares na Texas Lottery. O que torna a história de John Ginter ainda mais notável é que as chances de ganhar na loteria são extremamente baixas. Ganhar uma vez já é uma ocorrência rara, mas ganhar 4 vezes é algo quase inacreditável. Muitas pessoas começaram a questionar se sua sorte era pura coincidência ou se ela tinha algum tipo de estratégia secreta para escolher os números vencedores. Houve especulações de que John Ginter, que tinha um doutorado em estatística, poderia ter usado sua experiência em matemática para calcular probabilidades e escolher números com base em padrões matemáticos. No entanto, as autoridades das loterias afirmam que todos os sorteios são aleatórios e que não há maneira de prever quais números serão sorteados. Independentemente de como ela conseguiu ganhar tantas vezes, a história de John R. Ginter é uma fascinante demonstração de como a sorte pode sorrir para algumas pessoas de maneira notável. Ela se tornou uma figura enigmática e inspiradora para aqueles que sonham com a possibilidade de ganhar na loteria, mesmo que as probabilidades sejam extremamente desfavoráveis. Sua história continua a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo, lembrando-nos de que, às vezes, a sorte pode ser verdadeiramente surpreendente. Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi foi uma figura notável da história contemporânea, principalmente por sua incrível e trágica experiência durante os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu em 16 de março de 1916, na cidade japonesa de Nagasaki, e cresceu em uma época tumultuada da história do Japão. A história de Tsutomu Yamaguchi é mais conhecida por sua incrível sobrevivência aos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Ele trabalhava como engenheiro para a Mitsubishi Heavy Industries em Hiroshima e estava a trabalho na cidade quando os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica em 6 de agosto de 1945. Yamaguchi estava a cerca de 3 quilômetros do epicentro da explosão, mas conseguiu sobreviver aos terríveis efeitos da radiação e das queimaduras. O que torna a história de Tsutomu Yamaguchi ainda mais notável é o fato de ele ter retornado à sua cidade natal de Nagasaki, onde também estava a trabalho, apenas 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945. Nesse dia, a segunda bomba atômica foi lançada sobre Nagasaki. Novamente, Yamaguchi sobreviveu a outro bombardeio nuclear. Após os bombardeios, Tsutomu Yamaguchi sofreu graves problemas de saúde devido à exposição à radiação. Ele teve que lidar com várias doenças relacionadas à radiação durante toda a sua vida, incluindo o câncer. No entanto, sua incrível história de sobrevivência e resiliência o tornou uma figura emblemática da luta contra as armas nucleares e um símbolo das terríveis consequências dessas armas. Tsutomu Yamaguchi viveu até 4 de janeiro de 2010, quando faleceu aos 93 anos de idade. Durante sua vida, ele se dedicou a contar sua história e a fazer apelos pela paz e pelo desarmamento nuclear, na esperança de que nenhuma outra pessoa tivesse que passar pelo que ele experimentou. A história de Tsutomu Yamaguchi é um lembrete vívido dos horrores da guerra e das armas nucleares, bem como da capacidade notável do ser humano de sobreviver e perseverar em face de adversidades extremas. Sua vida e seu testemunho continuam a inspirar o mundo a buscar a paz e a evitar o uso de armas de destruição em massa. Violet Jessop. Violet Jessop foi uma mulher notável que ficou famosa por sua incrível história de sobrevivência em alguns dos mais famosos desastres marítimos do início do século XX. Ela nasceu em 2 de outubro de 1887, na cidade de Bahia Blanca, na Argentina, e faleceu em 5 de maio de 1971, em Great Ashfield, Suffolk, Inglaterra. Sua vida é um exemplo de coragem e resiliência em face de situações extremamente adversas. Violet Jessop era uma enfermeira e comissária de bordo britânica que trabalhou para a White Star Line, uma das principais empresas de navegação da época. Ela é mais conhecida por ter sobrevivido a 3 dos mais famosos desastres marítimos da história. RMS Titanic, 1912. Violet Jessop estava a bordo do RMS Titanic quando o navio colidiu com um iceberg e afundou no Oceano Atlântico em 15 de abril de 1912. Ela sobreviveu ao desastre e foi resgatada por um dos botes salva-vidas. RMS Britannic, 1916. 4 anos após o naufrágio do Titanic, Violet Jessop estava a bordo do RMS Britannic, um navio irmão do Titanic. O Britannic também enfrentou um desastre quando atingiu uma mina marítima durante a Primeira Guerra Mundial e afundou no Mar Egeu.
Novamente, Jessop sobreviveu à tragédia, desta vez pulando do convés para a água e sendo resgatada. RMS Olympic, 1934. Violet Jessop continuou sua carreira na White Star Line e também estava a bordo do RMS Olympic quando o navio colidiu com o navio de guerra britânico HMS Hawke em 1911. Felizmente, nesse caso, o Olympic não afundou, mas o incidente foi marcante. A história de Violet Jessop é notável não apenas por sua incrível sorte em sobreviver a 3 desastres marítimos, mas também por sua dedicação ao seu trabalho como comissária de bordo e enfermeira. Ela continuou a trabalhar no setor de navegação por muitos anos após esses eventos traumáticos, demonstrando uma notável resiliência. Violet Jessop deixou seu emprego na White Star Line depois de se casar e se aposentou em 1950. Ela faleceu em 1971, deixando para trás uma história de vida única e uma impressionante capacidade de superar desafios inimagináveis em alto mar. Sua história serve como um lembrete da força da determinação humana e da capacidade de sobreviver em situações extremas. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo e quer nos apoiar, já sabe, né? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!